aqui quem fala é o Edu, brincadeira. E aí galera, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Meu nome é Gabriel Herbert e eu tô começando aqui este canal, apesar de não ser o primeiro vídeo do canal, né? O canal temporário. Deixa eu dar uma negociada aqui para poder ver aqui os mapas do que eu vou falar hoje. Esse canal que eu vou estar fazendo em parceria com meu grande amigo Marcos Yuri da Costa Carneiro, né? É um cara muito legal, um grandíssimo ASMR também esse canal. E nós vamos estar falando de várias coisas, principalmente história. Eu, como faço faculdade de física, vou estar falando de física, né? Tô de boné hoje porque meu cabelo tá literalmente uma grande merda, né? Eu tô por barba pra fazer também. E é isso aí, foda-se, foda-se. E hoje, né, como eu vou estar falando aqui nesse começo, eu pretendo fazer uma série sobre um cara muito pica. Tô vendo, olhando os livros aqui que ficam aqui dos lados, né? Vou estar falando sobre essa saga de livros aqui do Bernard Cornwell. Esse daqui, que é a Presa de Sharpe, é o livro 5. Esse é o livro 4. Estes dois livros vão falar sobre uma parte do que nós falaremos hoje no vídeo, né? Eles são uma... Porque esse Bernard Cornwell, que é o meu autor favorito, ele escreve sobre períodos históricos da Inglaterra. E, em particular, essa série ele fala sobre o Arthur Wellesley. O Arthur Wellesley. Aí ele fala sobre o Duque de Wellington, né? Que é esse Arthur Wellesley, que era o nome dele. Aí depois o nome dele virou Duque. Estranho, né? Nome Duque. Bonito também. Duque de Wellington. Duque de Wellington veio a ser o nome dele depois do que ele fez na Batalha de Talavera, né? Que ele virou o Duque de Wellington Talavera, se eu não me engano. Ele virou o Duque de Wellington, até que depois ele vem a vencer o Napoleão na sua última batalha, a Batalha de Waterloo, sendo um general que não tem derrotas. E ele é muito importante. E apesar de eu estar falando das guerras napoleônicas, você vai achar um pouco estranho, né? Porque, pô, eu vou falar de guerras napoleônicas, então eu vou falar de quê? De Austerlitz, vou falar da Guerra da Primeira Coalizão. Não. Então tá, da Guerra da Segunda Coalizão. Não. Guerra da Terceira Coalizão. Não. Guerra da Quarta Coalizão. Não. Guerra da Quinta Coalizão. Não. Guerra da Sexta Coalizão. Não. Guerra da Sétima Coalizão. Não. Eu vou falar da invasão na Rússia. Não. Não sei, da Revolução Francesa. Não. Antes das guerras revolucionárias, né, que ele vai e faz o cerco de Toulouse, né, ele vai sozinho com um exército ali pelo sul da França e vai e bate nos italianos e bate nos austríacos. Não, eu vou falar então, deixa eu ver uma outra coisa que dá pra falar das guerras napoleônicas desse período. É isso, né, acho que foi basicamente isso que o Napoleão fez, aquele merda. Eu vou estar falando sobre o lado britânico nas guerras napoleônicas. Não vou estar fazendo advocacia não, mas eu vou estar falando porque eu já vejo muita gente falar sobre esse negócio, Austerlitz. Lógico que eu vou falar de uma batalha que é bem famosa, que é de Waterloo no final, mas é porque é um dos momentos mais importantes da carreira do Wellesley. Apesar de não ser a maior batalha dele, como ele fala, né? Mas eram dois gigantes se confrontando no campo de batalha. Três, na verdade, se você considerar o general da Prússia, né? No campo. E não era uma batalha totalmente perdida para Napoleão. Ele poderia ter ganho, sim, né? Tanto é que depois, lá na ilha de Santa Marta, né? Eu acho, Santa Helena, ele fala que... Ele escreve cartas sobre essa última batalha. Ele escreve e tentando falar sobre o porquê que ele tinha perdido, né? Ele fala, pô, eu mandei os homens cedo demais pegar uma casa da vila. Nananã. Tenho que dar uma estudada melhor. Ainda bem que eu não vou fazer o vídeo sobre ela hoje, né? Então por que eu tô falando dela, eu não sei. Mas... E essas batalhas são muito boas. Só que antes de eu começar a falar isso tudo, eu quero falar de uma parte que eu não quero falar, mas eu não posso ignorar. Então eu vou ter que falar aqui nesse videozinho curto. É o primeiro vídeo, ninguém vê, papapá. Brincadeira. Na verdade, cara, é uma batalha, é uma das partes mais picas das guerras napoleônicas, mesmo não tendo tanto enfoque, né? O exército britânico, ele foi muito importante para vencer o Napoleão na Europa, cara. Eu acho que o maior inimigo da França durante toda a guerra não foi Rússia,
não foi a Áustria. Muita gente fala o que derrotou Napoleão foi o foi o Inverno Russo. Também, também. Mas uma das coisas mais importantes que teve foi a batalha na Ibéria. O Arthur Wesley, vou chamar ele de Duque de Wellington, pode ser? Duque de Wellington. Não Arthur Wesley, é mais o Duque de Wellington. Aí ele vai para Portugal, né? Ele vai para Portugal e junto eles vão e liberam toda a Ibéria. Isso é uma parte muito importante. Mas mais importante ainda é o que aconteceu antes disso tudo. Principalmente na Batalha do Nilo, que na real já tinha acontecido algumas coisas antes, né? O exército britânico, desde 1793, quando começam as guerras revolucionárias na França, quando tem aquela França revolucionária com Robespierre, Sandon, ele começa a financiar guerras para parar esse tipo de coisa. E a monarquia da Europa também já se sentia ameaçada, né? E eles, com uma frota gigante, eles foram e fizeram diversos bloqueios, teve o sistema continental, esse tipo de coisa. Mas isso vai ser particularmente forte nas guerras napoleônicas, que é quando entra a figura de Napoleão. E essa Batalha do Nilo, que foi em 1798, né, que foi protagonizada pelo Horatio Nelson, né, e o French Under, aí, ó, foi o almirante Horácio Nelson e o vice-almirante François Paul Brouet d'Aglou. Tomar no cu. É nome de francês, né? Aí o que acontece, né, cara? Essa batalha do Nilo, ela é muito importante porque o que acontece nessa batalha do Nilo? O Napoleão, ele tinha feito essa campanha no Egito totalmente random. Não tinha nenhum motivo militar. Os próprios egípcios não acreditaram quando um, um, um marinheiro britânico, Sidney Smith, que é dado como Napoleão, o seu maior rival durante todas as guerras napoleônicas. Não foi nenhum russo, não foi nenhum austríaco, não foi nem o Duque de Wellington, apesar de ter sido o Duque de Wellington que venceu ele junto com o general prussiano e blá 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 blá. Mas o Sir Sidney Smith, antes do Napoleão ir, ele tinha dado como um motivo, né? Ele tinha dado essa possibilidade, ele organizou milícias no Egito para ir contra o Napoleão. O Napoleão ele era basicamente marqueteiro, ele chegava em diversos grupos étnicos ali do Egito e ficava mandando, olha que esse cara da vila aqui inimiga sua quer fazer, olha que o vascaíno ali, por exemplo, ele chegava no flamenguista egípcio, né? No flamenguista egípcio você falava, ó, o Vasco ali tá querendo levar o Salah, o Vasco ali quer levar o Salah. Aí chegava lá no vascaíno e falava, ó, o Flamengo ali quer levar o Felipe Coutinho, sei lá. O que o Vasco tem a oferecer? O Cano. Tá querendo levar o Cano, hein? Tá querendo levar o Cano, hein? E era isso, basicamente, né? E, apesar disso, o Sidney Smith, ele conseguiu fazer uma força ali no Egito para poder bater o Napoleão. E o Napoleão, ele foi lá com um motivo específico, né? Lógico que devia ter outros aí, político, né? Ele consegue justificar qualquer coisa. Mas o Napoleão, ele foi lá porque ele tinha um ego do tamanho do mundo e tinha uma prepotência gigante. Prepotência não, ele realmente ele era um cara genial na batalha, mas ele tinha uma ambição gigantesca, Ele queria ser o maior conquistador do mundo, maior do que até o maior conquistador do mundo, que foi o Alexandre o Grande. Qual era o plano dele? O plano dele era começar ali, ó, pelo Egito. Ele ia tomar o Cairo, Alexandria, ia por ali, ó, pelo delta, né? Pelo delta, passando ali pelo sul do Império Otomano, passando pelos persas, até chegando na Índia, onde ele faria o que o Alexandre o Grande não fez, né? Passando ali pelo Afeganistão, chegando na Índia e vencendo os alemães, os ingleses, nas suas posses britânicas, e depois voltaria para a Europa pelo Napoleão, passando pela Áustria, algo histórico. Se ele realmente fizesse isso, puta que eu pariu, né? Ainda bem que não fez. Mas tem outros também que dizem que ou ele ia pegar pelo Egito ali, subindo ali por Israel, passando pela Síria, aí ia pelo Império Otomano, ia passar ali pela Áustria, ia sair do Império Otomano, ele ia dar em cima da Hungria, passando pela Áustria, e ia cortar para a França, né? Terminando uma campanha de vitórias militares. Só que ainda bem que chegaram os malditos ingleses, né?
O que acontece? Realmente tinha um plano de Napoleão ir para a Índia. Napoleão realmente queria ir para a Índia e dominar a Índia dos britânicos, né? Que naquela época, apesar da Índia não ter sido totalmente dominada, não ser totalmente dominada pelos britânicos, né? Foi naquele período lá da decadência do Império Mughal, né? Do Mogol, não sei como é que fala em português, mas do Império Mughal. E o começo lá ainda tinha algumas coisas francesas por ali e tal. E o que acontece? Nessa época, um general escocês, que eu esqueci o nome, eu acho que era um William alguma coisa, que fala até nesse primeiro livro aqui, eu peço licença para pegar. A Presa de Sharp. Fala sobre essa primeira batalha, né, dos britânicos na Índia, que foi a primeira não, né? Mas fala sobre essa batalha que foi a Batalha de Seringapatam, que os franceses estavam ajudando o Sultão Tipu numa revolta ali nessa área ali, mais ou menos no meio da Índia, ali em Seringapatam, que é uma fortaleza, né? Essa foi uma batalha no qual o Sultão Tipu morreu e os ingleses conseguiram forçar sua dominância sobre o subcontinente indiano, né? E depois ele vai reforçar mais ainda na maior batalha do Duque de Wellington, né? Que ele mesmo fala, que é a Batalha de Assaí, no qual 100 mil, um exército de 100 mil indianos, desses 100 mil, 10 mil boas tropas europeias, com mais de 100 canhões, conseguiram botar o Duque de Wellington numa armadilha, e ele com 10 mil soldados, em torno de 10 canhões, conseguiram, leve, tá? Eram 100 canhões do lado indiano, pesados, e ele com 10 mil homens conseguiu vencer esses 100 mil indianos. E na verdade não era para ele ter lutado só com 10 mil, ele foi preso numa armadilha pela Confederação Maratá, e o exército aliado dele, que tinha se separado em dois para poder marchar mais rápido para a vila de Assaí, se dividiu. Mas, enfim, eu tô muito prolixo, né? E graças a isso, o Napoleão, ele foi e desistiu dessa ideia estúpida, e sem contar uma grande ajuda também, que foi do Nelson, que foi na Batalha do Nilo. Deixa eu ver aqui. Que foram 14 naus contra 13 naus 14 naus aliadas, né, da Grã-Bretanha, da Inglaterra, contra 13 naus francesa e 4 fragatas, né? Eu vou te contar aqui como é que foi os números aqui. Olha, de mortes britânicas, foram 218 mortos na batalha e 677 ficaram feridos. Agora, pasmem, olha o número dos franceses. De 2.000 a 5.000 pessoas foram mortas e feridas. De 3.000 a 3.900 foram capturados. Dois navios foram destruídos. 9 navios foram capturados e 2 fragatas foram destruídas. Nenhum navio britânico ficou destruído. Nenhum. Essa batalha do Nilo devastou Napoleão quando ele soube dessa notícia. Devastou. Tanto é que depois, quando ele tenta subir por ali e ele vê que essa campanha no Egito foi um total fracasso, o que é que ele faz? Ele foge, deixa os homens dele lá no Egito tendo que lutar contra os britânicos e contra a milícia egípcia. Ele volta correndo para a França e começa a espalhar um monte de fake news, né? Mamadeira de piroca, essas porra aí. Começa a espalhar um montão de fake news na França, colocando a culpa em outro general que estava lá no Egito também, e mostrando que se não fosse por esse general tudo teria dado certo, e que na verdade ele era o pica e que ele era o bom, entendeu? Ele chegou lá antes, espalhou esse montão de mentira e ele saiu como bom, né? E essa batalha do Nilo foi desastrosa por Napoleão, desastrosa, tanto que foi tanto essa batalha de Seringapatam quanto essa batalha do Nilo que fizeram ele desistir dessa ambição dele de recriar o percurso de conquista do Alexandre o Grande, que foi o maior conquistador da história, né? Lógico que teve o Gengis Khan e tal, mas
o Alexandre Grande é conhecido por ele ter dominado principalmente o mundo todo conhecido, né? Ele dominou todo mundo conhecido. E agora eu vou falar de uma batalha que eu não sei se eu posso. Eu vou continuar na linha do tempo, vou ir ao futuro e depois voltarei ao passado para falar da batalha mais gloriosa de Horatio Nelson. Mas essa primeira batalha de Copenhague, né? Muita gente não fala, mas foram 2 bombardeios em Copenhague e você nem descobre isso, né? O que acontecia? A Dinamarca era uma potência mercante e tinha a segunda maior frota mercante da Europa. Só perdia para a britânica, né? E essa batalha de Copenhague, a primeira batalha, ela é bem famosa. Ela é bem famosa na Grã-Bretanha por conta do que o Horatio Nelson fez. Ele ganhou essa batalha é, com navios totalmente leves, porque a frota estava dividida em duas, né? O almirante Parker, ele estava comandando, e o vice-almirante Nelson, ele estava com uma parte lá, que eles tinham 12 navios de linha, 5 fragatas, e 7 bombas e 6 sloops, não sei traduzir, né? Mas enquanto os dinamarqueses eles tinham 9 naus de linha, 11 sloops, 17 assaulted ships e 1 land battery. Esse land battery, né, o resto não sei como traduzir, foda-se, vai aparecer para você a tradução. Mas esse land battery é o que aconteceu, eles lutaram em Copenhague. E os fortes, a artilharia terrena, né, da terra, lógico, se a terrena é da terra, né, ela ajudou, ela estava auxiliando os dinamarqueses, obviamente, contra os britânicos. E essa batalha ficou muito famosa, muito famosa, porque o que acontece? Eu não falei na Batalha do Nilo, né? Que foi muito importante também, que o Nelson, ele é ferido no olho, e ele pensa que vai morrer nessa Batalha do Nilo. Só que ele percebe que é só um ferimento superficial, ele só perdeu o olho, né? E ele fica cego de um olho, né? E ele fica caolho. Sem contar também que o navio bandeira da França foi totalmente explodido nessa batalha. É uma batalha muito virtuosa. Eles se recusaram de desistir, né? Eles se recusaram de se render, não se renderam, ficaram até o último momento. O dono do navio, né? O capitão do navio, ele de maneira, né? Ele se recusou todas as vezes de se render, até que uma bomba acertou o armazém de pólvora do navio e o navio todo explodiu. E não teve mais escolha, né? Fazer o quê? Mas aí essa batalha de Copenhague, né? Eles tinham mandado para lá porque a Dinamarca estava em guerra com a França, estava em guerra com a Inglaterra, na guerra da Segunda Coalizão. E o que acontece? É isso aí. A Inglaterra estava lá em guerra e eles foram lá, né? A Dinamarca nessa época era relativamente grande, né? Ela tinha tudo a Noruega, tinha Holstein e tinha a Heligoland, que foi tomada depois no segundo bombardeio de Copenhague. A Dinamarca tinha se aliado com a França e tomou na botina, né? E o que acontece? O Nelson tinha sido mandado lá junto com esse almirante Parker para poder fazer um cerco, não, como posso dizer, um cerco, basicamente um cerco naval, esqueci o nome, um sítio, não, um bloqueio, um bloqueio naval em Dinamarca, né? Aí o que acontece? Esse almirante Parker, ele estava basicamente com todos os navios pesados, porque eles não conseguiam entrar no estreito, né? Porque ali perto de Copenhague, né? Ali na Dinamarca, são diversas ilhazinhas, diversos bancos de areia. É muito difícil navegar por lá. E o Nelson, quando ele começa a batalha, esse Parker, ele vai e levanta uma bandeira, porque lá antigamente eles comunicavam com bandeiras, levantava, abaixava, levantava, e era por códigos, né? E ele vai e fala o seguinte, né? Eu tô escutando barulhos de batalha, eu não sei se o Nelson consegue ganhar,
Se ele conseguir ganhar, ele vai ignorar meu pedido para fugir. Se ele tiver perdido, a culpa não é dele, porque ele não teria conseguido fugir do mesmo jeito. E o Horácio Nelson, quando ele vê esse pedido para ele fugir, ele vira pro cara e fala, com o telescópio dele, né, com a luneta dele, no olho cego, ele olhando, falando, não consigo ver nenhum sinal pedindo pra gente recuar, nenhum, vamos continuar. E ele vai, continua e estraçalha a tropa dinamarquesa. Eu vou ler aqui pra vocês, ó. 1.200 britânicos foram mortos, feridos ou capturados. E três navios foram perdidos. Enquanto, olha aqui, ó, do lado beligerante não, do lado inimigo, né, que foi do dinamarquês, 2 navios de linhas foram destruídos. Destruídos não, né, eles pro fundo do mar. Um foi destruído, 6 foram capturados e 1.600 foram mortos ou capturados, né? E essa foi o primeiro batalha de Copenhague, é bem famosa lá na Grã-Bretanha, principalmente porque o Nelson, que é um herói, uma figura importantíssima, principalmente para a formação dos britânicos, ele era muito amado, tanto pelos britânicos quanto pelos seus homens. Ele era uma figura de carisma, ele subiu muito rápido nas posições da Marinha Real. A Marinha Real era basicamente a joia da Inglaterra nessa época. Foi uma das coisas que tornou a Inglaterra o que ela foi. E o Nelson, ele foi responsável de deixar a Marinha Britânica como sendo incontestável durante todo o século XIX. Até a Batalha de Midway, nenhuma ia se comparar à última batalha dele, que foi a Batalha de Trafalgar. A Grã-Bretanha, até o começo do século XX, ela era incontestável a potência do mar. Nenhuma frota conseguiu chegar perto da dela. E ele fez história, cara. Ele fez história. E o que acontece? Esse segundo bloqueio, que é o tema desse livro aqui, né? Que é A Presa de Sharpe. O segundo bloqueio, né? O segundo bombardeio de Copenhague é um bombardeio bem mais infame e muito triste para a história britânica. Eu, como fã dos vermelhos, né? Do Redcoats, é uma vergonha esse bombardeio, porque o que acontece? Quando a França e a Rússia eles assinam um tratado de paz na Batalha da Terceira, eu acho, coalizão, em 1807, terceira ou quarta, eles vão e fazem um pacto secreto dizendo que a França, os russos davam o direito da França e tomar toda a frota dinamarquesa dos dinamarqueses. E os franceses negociaram, né? E eles fizeram isso tudo sem apoio da Dinamarca e só os dois. Eles foram decidir, bora pegar a frota dinamarquesa, os russos falou de boa, deixa. E os ingleses, que pagaram mais de 52 milhões durante as guerras napoleônicas de libras, 52 milhões de libras naquela época, eles tinham uma rede de espiões gigantesca, muito, muito poderosa, as redes de informações continentais dos britânicos, tanto que a Rússia quebra o bloqueio continental, Portugal quebra, porque os britânicos, todas as guerras de coalizões, eles financiaram do bolso real, porque eles queriam parar Napoleão. Eles foram o maior inimigo de Napoleão nas guerras napoleônicas. E eles gastavam muito dinheiro, eles conseguiram achar esse pacto secreto entre a Rússia e a França, né? E o rei ele manda toda a frota dele, na verdade toda a frota não, né? Mas ele manda a frota britânica. Desculpa. Ele manda a frota britânica ir lá para Copenhague e fala: ei, dinamarquês, vocês não querem me prestar a sua frota, não? Toda a sua frota mercante? Aí eles, não, por quê? Por que eu me prestaria? Não, porque eu fiquei sabendo que os franceses iam vir aqui. E o príncipe herdeiro da Dinamarca era sobrinho do Jorge III, se eu não me engano. E
eles eram assim, mais ou menos. Eles eram neutros, entendeu? Eles não eram nem franceses, não eram nem afrancesados, nem britânicos, né? Eles não eram de nenhum dos lados, mas só que eles pendiam mais pro lado britânico. Só que, pô, você tomar toda a frota da segunda maior frota mercante da Europa é humilhante, humilhante. Eles simplesmente entregaram. Ninguém vai entregar, até porque sabia que não ia devolver. E o que acontece? Eles chegam e pedem emprestado. Só que eles vão, logicamente, dizem que não vão fazer isso. E o que acontece logo após isso é um brutal bombardeio em Copenhague, né? Eles mataram, por exemplo, nessa primeira batalha de Copenhague, eles mataram 1.600 pessoas, só que era basicamente militares. Lá eles mataram basicamente 1.600 civis. Diversas partes de Copenhague pegaram fogo, foram destruídas. Durante toda uma geração eles não reconstruíram Copenhague. Foi algo danoso demais para os dinamarqueses. Eles ficaram em ocupação, a cidade ficou em ocupação britânica durante 4 meses. Ninguém nunca entendeu por que a Dinamarca não queimou os navios deles. Os britânicos chegaram e tomaram toda a frota dinamarquesa em perfeito estado, queimaram os navios em construção e levaram todos os navios de volta para a Inglaterra. Tem até um humor dinamarquês, né, que o povo fala, que eles pegam uma fragata que os britânicos tinham deixado lá, eles vão e botam um montão de prisioneiro britânico e mandam de volta para a Inglaterra e falam que eles esqueceram dessa fragata no butim de guerra. E é isso, cara, é uma história muito triste, né? E todos esses navios em perfeito estado, eles pegaram, tanto que os dois generais, os dois almirantes responsáveis pelo segundo bombardeio de Copenhague, cada um dividiu em torno de 300 mil libras, que era uma fortuna. Se na época era uma fortuna, imagina hoje, corrigiram para a inflação. Era um absurdo de dinheiro, um absurdo. A Dinamarca era muito rica, tinha a Noruega, e tanto que depois do segundo bombardeio de Copenhague, eles vão e ocupam a ilha de Heligoland, que depois eles vão e dão para a Alemanha em 1890, pacificamente, né, amigavelmente. E agora, por fim, eu irei falar da batalha mais famosa, da batalha mais uau, que tira a roupa ui, delícia, do Horatio Nelson, que é a batalha de Trafalgar. Esse segundo bombardeio de Copenhague, que eu falei, ele aconteceu em 1807, e essa batalha de Trafalgar aconteceu em 1805, mais especificamente em 1805, na Espanha, né? O que acontece nessa batalha de Trafalgar? Existia um bloqueio inglês ali em Cádiz, né? Cádiz, você tem Cádiz aqui, né? Aí você tem tipo um negocinho assim, ó, que separa o Marrocos, a África da Europa, né? Aí tem esse Cádiz, fica basicamente aqui. E a Inglaterra ali, tem o Gibraltar aqui do lado de Cádiz, né? Do lado de Cádiz. E eles fizeram um bloqueio ali, né? Pegando ali pelo sul de Portugal e bloqueando toda aquela parte ali de... né? E o que acontece? Essa foi uma das maiores, foi a maior batalha naval até a Batalha de Midway, que foi entre os Estados Unidos e o Império Japonês na Segunda Guerra Mundial no Pacífico, né? E essa batalha ocorreu entre a frota britânica e a frota conjunta da Espanha e da França, que tinha sido recém-dominada pelos franceses, né? Eles eram meio que parceiros, né? E depois o rei espanhol ia ser substituído pelo irmão de Napoleão, José Bonaparte, e a Espanha cairia finalmente em total controle da França, virando o Vietnã de Napoleão. Mas nessa época eles juntaram a força, 33 navios franceses contra 27 navios britânicos. E essa foi uma batalha incrivelmente inovadora para os padrões da época. Porque o que acontecia? Antigamente era assim, ó, chegava 2 navios, ficava ali, ó, parado. Aí ficava de lado, um pro lado pro outro, aí ficava pá, 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 pá.
Aí ficava um jogando pro outro aqui, ó. Pum! E pum! Pum! Aí o... Antes eu vou voltar um pouco, né? Vou voltar um pouco. Desculpa, fazer um corte aqui. Corta! Caô. Mas o que acontecia? O contexto dessa batalha era o seguinte. Existia muito medo de que o Napoleão fosse invadir Portugal. Existia muito medo. Tanto que ele tinha concentrado todos os seus exércitos em Bolonha e com o almirante Villeneuve, que era um almirante espanhol, ele ia tentar furar o bloqueio britânico e invadir a ilha, né? A ilha da Grã-Bretanha. Só que o Horatio Nelson chegou lá, pam pam pam. Aí o Napoleão foi e desistiu desse plano e tinha mandado até um cara substituí-lo, né? E tem rumores que disseram que esse Villeneuve, quando ele descobriu isso, ele não querendo cair em desgraça, mostrando que realmente tinha um poder de lutar contra os britânicos, ele foi e tentou furar o bloqueio em Cádiz, né? Na real, ele tentou furar o bloqueio, só que quando ele viu, porque eles achavam que a frota era bem menor, e quando ele se deparou com a frota, depois de uns 2 dias de tempo muito ruim, estava um tempo muito ruim, eles saíram com todos os navios de Cádiz, e quando eles viram o poder da frota que Nelson tinha, 27 navios, apesar de eles terem 33, eles foram e subiram para o norte, até chegando no Cabo de Trafalgar, onde Nelson foi e cercou eles, e não teria como, eles não teriam como fugir, e eles tinham que lutar. E eles tinham 33 navios contra 27, já repetiu isso 50 vezes, mas só para se relembrar. E não só isso, né? Eles tinham realmente navios muito poderosos, só que o poderio, né? O manpower britânico era bem mais treinado, era bem mais profissional, enquanto os franceses e os espanhóis tinham uma frota totalmente despreparada. Os navios eram realmente fortes, mas eram despreparados, o povo que segurava eles. Tinha o Redoutable, que era do almirante, do capitão Lucas, que ele com táticas inovadoras de tomada de navio realmente se destacaram na batalha, mas no geral não tinha como comparar. Tinha muitos franceses e espanhóis que nunca tinham lutado uma batalha naval. E é isso. E o que acontece? Vai aparecer a foto aí, mas o Horatio Nelson, ele vai, igual eu falei, antigamente ficavam as duas tropas navais aqui de lado, uma contra a outra jogando até quem não aguentar morresse. O que o Horatio Nelson fez? Os canhões, eles ficam na lateral do navio, certo? E o que o Horatio Nelson fez? Ele foi e mandou os navios de frente, perpendicular aos navios espanhóis e franceses. E eles seguraram 20 minutos sem poder dar um tiro. Eles seguraram fogo inimigo de proa a proa, de proa a proa, foda-se. 20 minutos sem poder responder, e mesmo tendo aguentado, depois desses 20 minutos, eles teriam que chegar diretamente na frota espanhola e francesa e reduzir o inimigo, destruí-los. E essa batalha, como toda a batalha do Horatio Nelson, foi uma vitória avassaladora. Eles realmente aguentaram isso. Essa foi a batalha que marcou ele nos Heróis Nacionais. Eu quero pegar aqui o número dos mortos aqui. Não tenho aqui, né? Vou pegar aqui. O Bernard Cornwell, ele sempre deixa uma nota histórica aqui nos finais dos livros dele, a nota histórica, que ele fala bastante sobre os acontecimentos. O Lord Nelson, né, nessa época ele já estava sem um braço, depois da tentada de pegar Córcega, né, que eu não vou falar porque não foda-se, Córcega, né, como se um italiano, né, afrancesado, baixinho, gordinho, com ego do tamanho do mundo e com a ambição de ser o novo Alexandre o Grande, tivesse nascido lá e botado a Europa em 20 anos de guerra, né? Foda-se, Córcega. Mas, então, ele sem o braço, morreu nessa batalha e clamou o panteão dos heróis nacionais britânicos. Ele
Ele é o símbolo da Marinha Britânica, um dos maiores heróis britânicos. Como toda a guerra napoleônica, ele é um dos muitos heróis dessa batalha. Aí o que eu vou falar aqui? Eu vou ler aqui, ó. Mais exatamente, o Temerano. Aí, ó. E isso daqui, essa batalha, ela foi marcada pelo tanto de varredura de proa a popa. O que é uma varredura de proa a popa? É quando você chega assim do lado do navio, na costa ou na frente dele, que ele não pode responder nada, e você com seus canhões laterais explode todo o convés dele, destrói o navio, literalmente destrói. E isso aconteceu com o Redoutable do Almirante Lucas, que eu falei que ele estava tomando o navio do Horatio Nelson, que é quando o Horatio Nelson morre. E chega o Victory chega nesse Redoutable e varre ele todinho, salvando não é o Royal Sovereignty, mas é isso, o navio do Horatio Nelson, né? Deixa eu ler aqui. Um navio que vale a pena ser mencionado aqui, eu tô procurando aqui as mortes aqui no livro aqui, mas o navio que vale a pena ser mencionado é um navio do próprio Almirante Villeneuve, que era o Bucentauri. Bucentauri? Cadê aqui? Aqui, ó, vou ler pra você, ó. A disparidade no índice de baixa foi extraordinária. Os britânicos perderam 1.500 homens, mortos ou feridos, enquanto as baixas francesas e espanholas foram cerca de 17.000. Que é isso? Testemunhos da aterrorizante eficácia da artilharia britânica. Vários navios britânicos foram varridos de proa a popa por canhões, como ocorreu com o fictício Pucelle. Mas nenhum registrou o alto índice de baixas sofridos a bordo dos navios inimigos, que também serviram de popa a proa para uma bordada de artilharia britânica. O Victory teve a lista mais elevada de baixas da esquadra britânica, enquanto provavelmente o mais atingido de todos os navios britânicos. O Bailey Leslie, que navegou para o conflito ao sul, foi varrido por canhões mais de uma vez, perdendo todos seus mastes e gurupes. Teve apenas 33 mortos e 93 feridos. 14 dos navios inimigos tiveram mais de 100 homens mortos, enquanto somente 14 navios britânicos, 10 ou mais homens mortos. Um navio britânico, o HMS Prince, aquele que navegava com uma tartaruga, não teve nenhuma baixa, provavelmente porque sua baixa velocidade o impediu de se engajar na batalha até o final, quando os poucos inimigos eram capazes de impor muita resistência. A desigualdade das baixas disfarça a tenacidade com que a maior parte do inimigo lutou. Eles estavam sendo dizimados pela artilharia britânica muito superior, mas ainda assim teimosamente mantinham seu fogo. A maioria das tripulações francesas e espanholas eram mal treinadas, como eu disse, e algumas não tinham qualquer experiência prévia em combate naval, como eu disse. Tá me imitando. Mas uma coisa que não lhes faltava era coragem. O elevado índice de baixas do Victory foi parcialmente causado pelas táticas de luta de Lucas, que eu falei, que ele saturava com fogo de mosquete o convés inimigo enquanto ele se aproximava e tomava com homens o navio, né? E é isso. Aqui ele termina de falar aqui. Tem uma parte que ele fala 88% a mais de mortes. Aqui, ó. Eu queria ver todos, né? O Victory perdeu 57 homens, incluindo o Nelson, e teve 102 feridos. O Redoutable, que era o do Lucas, em contraste, teve 22 de seus 74 canhões montados, de uma tripulação de 643, que foi o navio de popa à proa, que eu disse, que estava investindo contra o navio do Nelson e matou ele. Esse navio teve 487 mortos e 81 feridos. Esse índice de baixa é extraordinariamente alto, 88%, foi causado por artilharia e não por mosquetaria. Foi a batalha mais importante das guerras napoleônicas naval. Mais importante. Sir Horatio Nelson morre nela, deixando um legado
incrível, uma batalha pica, com uma tática inovadora, uma derrota. Ele devastou toda a frota francesa e espanhola, acabando com todos os planos de uma invasão naval da Grã-Bretanha e botando a Inglaterra como o pica do mar. E é isso, gente. Os 3 livros que eu falei hoje é o Sharpe em Trafalgar, o livro 4 da saga de Sharpe. Eu falei no começo sobre este livro aqui, né, de Seringapatam. O próximo vídeo eu vou abordar mais, que eu vou fazer um prelúdio do Duque de Wellington, falando sobre a guerra dele na Índia, né, como que foi essa incursão britânica na Índia, contando um pouco da história dele jovem, a única derrota que ele teve, apesar de ele não estar comandando um exército, ele estava comandando só um grupo de ataque, né. Esse daqui é o Tigre de Sharpe, o primeiro livro, fala sobre a Batalha de Seringapatam contra o Sultão Tipu. Esse daqui é a Presa de Sharpe, fala sobre o segundo bloqueio dinamarquês. E é isso, eu vou tentar fazer de toda uma abordagem dos britânicos nas guerras napoleônicas, indo principalmente focado no Duque de Wellington, mas vou falar de outros generais também, como o Sir Thomas Graham, sobre Crawford, sobre diversos outros personagens principais da história britânica, né? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês puderem deixar um like, e todo vídeo que eu estiver fazendo eu vou indicar um livro para vocês. Esse, você sabe que eu estou fazendo do Duque de Wellington, é totalmente baseada, totalmente não, mas grande parte baseada na saga do Sharpe, né? Escrita magnificamente pelo Bernard Cornwell. Eu estou no 12º livro dessa saga, eu tenho 14 volumes dela aqui. Tem lançado os 21, mas aqui no Brasil só tem 14 volumes. E é isso, eu agradeço a todos que assistiram até aqui. Fiquem com Deus e até a próxima. Valeu!